Estamos de volta ao vivo com o debate entre os candidatos a prefeito de Bragança Paulista, realizado pelo Jornal de Bragança e Região, em parceria com a rádio O Caminho FM. Nós vamos agora para o terceiro bloco. Os temas novamente são determinados. Restou o candidato Renan Oliveira para fazer a abertura desta rodada de perguntas. Candidato, pode se dirigir já aqui. Vamos ao sorteio do tema. O senhor pode, em seguida, escolher o candidato. O tema é transporte coletivo. Ok, candidatos? Transporte coletivo é o tema. A quem vai a sua pergunta, candidato? Vai ao Gustavo. Gustavo, por gentileza, candidato. O senhor tem 30 segundos, candidato Renan, para formular a sua pergunta. Gustavo, conversando com a população na rua, a gente vê que a demanda do transporte é muito grande, né? A população não está satisfeita com a qualidade, com o preço da passagem, com as ruas esburacadas, com os horários das linhas. Eu gostaria de saber qual é a sua proposta para o transporte coletivo em Bragança. Só um minuto, o candidato tinha 12 segundos, 1 minuto e meio, Gustavo, para a resposta. Ocorre que aqui em Bragança uma empresa que comanda o transporte coletivo há mais de 30 anos. E, graças a Deus, vai dar tudo certo, vai vencer esse contrato na nossa administração. Mas antes disso, nós tomando posse, eu, Renato Frangini, vamos chamar a empresa, ela vai ter que cumprir um contrato que ela assinou. Ela tirou várias linhas das pessoas, as pessoas esperam mais de uma hora e meia no ponto de ônibus. Uma pessoa que vem da região da Zona Norte para ir na Universidade de São Francisco tem que usar 2 ônibus. E assim, fez de mera liberalidade. Não há uma fiscalização do poder público hoje em relação a isso. O que nós pretendemos fazer, logo de imediato, assumindo uma fiscalização intensa, chamar a empresa, fazer cumprir o contrato, aumentar as linhas de ônibus, melhorar a qualidade do serviço público. Hoje a gente vê ônibus com pneu careca, banco furado, destruído. Mas também a gente vai ajudar com a malha viária. Hoje, Bragança conta com aproximadamente 600 quilômetros de estrada de terra. Nós temos condição de poder ajudar no asfalto, no recap, para que preste um serviço melhor para a zona rural. A zona rural carece muito do apoio do serviço público. E é assim que a gente quer trabalhar. Quando eu digo pressionar, fiscalizar e cobrar da atual empresa que há 30 anos comanda a nossa cidade. Tinham 2 segundos ainda. Candidato Renan, 1 minuto para a sua réplica. Gustavo, nós acreditamos que esse contrato com a Nossa Senhora de Fátima, ele no papel, ele estabelece várias coisas que não foram cumpridas. Então nós tivemos conversas com a Nossa Senhora de Fátima, com representantes da empresa no auge das mobilizações em 2013, e eles nos apresentam dados que não são reais, né? Porque os seus lucros hoje são muito maiores do que entra com a passagem em Bragança. Então eu gostaria de saber também se você acha que é possível romper esse contrato e trazer o transporte para ser um direito da população, porque nós, da Frente de Esquerda, acreditamos que o transporte é um direito da população trabalhadora. Não é simplesmente um serviço que a empresa Nossa Senhora de Fátima tem que explorar. Nós achamos que o transporte em Bragança ele não é um serviço, ele é uma máfia. A máfia tem que ser combatida. E, Gustavo, é até engraçado você falar que vai melhorar o asfalto tendo o Mufid do seu lado, né? Porque a gente vê como é que está a situação de Bragança aí. Você falou do asfalto, mas com o Mufid falar de asfalto. O tempo do senhor acabou, candidato Renan. Gustavo Sartori tem 1 minuto para a tréplica. Lembrando muito bem que o Mufid foi secretário da gestão PT. Ele é um dos 120 candidatos a vereadores que eu tenho. Ele faz parte de um partido que é o PTN, que me apoia. Igual outros vereadores que você citou, eu sou totalmente contra e me manifestei contrário ao aumento do salário dos vereadores. Nós temos que ver a posição do candidato. O que eu pretendo fazer, o que o Renato Frangini pretende fazer. Como eu disse já em outro debate com você, eu não posso colocar culpa em você de outros políticos do PSOL, daquele que está sendo acusado no Rio de Janeiro de ter matado o cinegrafista. Você é uma pessoa que eu encontro na rua e conheço da cidade. Por isso, as pessoas que me conhecem na rua, e eu moro em Bragança, invisto, trabalho, igual o Renato Frangini, diferente do adversário que mora em Serra Negra e o filho em Campinas. Nós moramos aqui, trabalhamos aqui, somos da cidade, minha família nasceu aqui. Por isso, pode ter certeza que esses vereadores que você citou, que hoje não apoiam nós, vão ser testados na urna. O povo vai dizer.
E eu posso afirmar que foi uma gestão na parte de serviço muito ruim. Seu tempo acabou, candidato. O candidato Renan pode se sentar. Vamos sortear o próximo tema, que automaticamente será... A pergunta será feita ao candidato Bruno Leme, do PT. Mobilidade urbana, candidato Gustavo Sartori, candidato Bruno Leme. Está aqui o tema. Mobilidade urbana. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Nós sabemos hoje que a mobilidade urbana é um assunto não só em Bragança, mas um assunto nacional, e a nossa cidade precisa muito do apoio. O que nós vamos fazer? Com o plano da mobilidade urbana, vamos trabalhar não só no transporte coletivo, numa questão muito mais ampla, questão do pedestre, de outros automóveis, da questão da cidade, do trânsito, para falar a verdade. O que você pretende fazer sendo eleito prefeito pelo PT aqui em Bragança Paulista? Seu tempo, candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Bom, é importante falar para o eleitor que está nos ouvindo e nos assistindo que mobilidade urbana é um tema a qual eu tenho muito apreço. Eu acho que o Gustavo tem pouca sorte quando me pergunta sobre isso. O plano de mobilidade urbana está na sua primeira fase de estudos, foi viabilizado pela gestão do Fernão Dias, e a sua segunda fase entrará no ano que vem. Esse plano ainda passará pelas comissões da Prefeitura e pelo Concidade, da qual eu sou conselheiro municipal, para depois seguir para votação na Câmara. A gente tem que lembrar que a gente já teve recusado pela Câmara, pelos vereadores de oposição, o plano de saneamento. Então, acho que a principal questão, Gustavo, é ir para as bases da sociedade e mostrar que esse plano de mobilidade urbana ele é robusto e é possível de ser desenvolvido. Então, assim, mostrar para a população o que é o plano de mobilidade urbana. Às vezes a gente se perde no meio dos projetos e esquece de fomentar a participação popular nesse sentido. Eu faço isso como presidente da Coab, sempre fiz. Vou continuar fazendo. A acessibilidade, principalmente no centro da cidade, é que a gente tem que batalhar muito. Transformar as vielas em calçadão e padronizar as calçadas do município. O candidato ainda tinha 11 segundos. O candidato Gustavo Sartori tem 1 minuto para a réplica, candidato. Importante a sua explanação, como você conhece, diz que participa, tem que batalhar mesmo por isso. O PT tem pouco tempo de televisão, é um momento que você pode falar de um assunto que você disse que domina. Agora, o que eu pretendo fazer é trabalhar muito com parceria do governo do Estado, do governo federal, para trazer uma perimetral para Bragança Paulista. São promessas de outros adversários, de outros grupos políticos há anos, mas eu e o Frangini nunca assumimos a prefeitura de fato para tomar conta da cidade por 4 anos. A perimetral, que conta com 14 quilômetros na nossa cidade, já vi o projeto, já acompanhei uma obra de aproximadamente 90 milhões. Nesse trabalho, nós vamos fazer muito forte um esforço com essas esferas. E lembrando que hoje passa mais de 2.000 caminhões por dia, uma frota de mais de 140 mil automóveis na nossa cidade, nós temos que fazer um trabalho muito forte voltado a isso. Sem falar do projeto de ciclovia, criação de avenidas e criação do semáforo inteligente. As rotatórias hoje na cidade não comportam mais o tráfego local. O tempo do candidato acabou. O candidato Bruno Leme tem 1 minuto para a tréplica. Só colocar também que 600 quilômetros de estrada rural, com o orçamento que a gente tem, se falar que vai pavimentar, é uma dessas propostas mirabolantes, tá, Gustavo? Com relação à perimetral, você fala que o PT não é amigo dos empresários, dos empreendedores. Na perimetral não é só buscar recursos do governo estadual e federal. A gente pode fazer parcerias com as pessoas que estão à beira da via que vai sair a perimetral, porque ele vai poder desenvolver a economia da cidade, porque vai passar a perimetral à sua beira. Então, assim, o PT é preocupado com a cidade e vai trabalhar junto com os empresários, com os empreendedores da cidade, sim. A parceria não é só Estado e União, mas com os empresários da cidade também. O candidato tinha 16, mais 15 segundos. Tranquilo. Candidato. Então, nós vamos, então... O candidato Bruno permanece, o candidato Gustavo pode se sentar. Quem vem para responder é o candidato Renan Oliveira. Vamos sortear aqui o tema. O Renan, que abriu a rodada de perguntas, é o que encerra a rodada de perguntas. E o tema que o candidato Bruno Leme vai fazer ao candidato Renan Oliveira é sobre cultura, candidatos, ok? Então vamos lá, candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Renan, ontem, inclusive, nós estivemos no Conselho de Cultura, de Turismo e do Patrimônio Histórico. A minha pergunta é no sentido do turismo.
O que você acha desse vínculo da Secretaria de Cultura e Turismo e como vocês pretendem trabalhar nesse segmento? 1 minuto, candidato. O senhor tem 1 minuto e meio para resposta. Bruno, nós estivemos ontem, né, na reunião com os 3 conselhos, inclusive o candidato Jesus Chedi também não foi, como não foi em nenhuma das reuniões. Acho que isso mostra bem qual é a visão do Grupo Chedi sobre cultura, sobre meio ambiente. E para nós, Bruno, a cultura ela é uma das áreas prioritárias. Em Bragança, tradicionalmente, a cultura nunca foi vista como prioridade. Né? Quando a gente vai para outros lugares, vai para São Paulo, eu morei fora um tempo, fui estudar em outras cidades, as pessoas falam, mas Bragança é a terra dos coronéis. Bragança tem essa taxa, essa alcunha de ser a terra dos coronéis e também de ser a terra do tinha. Bragança tinha tal coisa, agora não tem mais. E tinha não é na época do Chedi, não, tinha antes. Foi justamente quando os Chedi entraram e começaram a se revezar com o grupo do José de Lima no poder é que Bragança passou a ser a terra do tinha, né? Não tem mais. Então a gente acha que cultura tem que ser prioridade. A juventude, eu sei que você está atento também, a juventude tem poucas opções culturais de lazer hoje e nós falamos ontem no Conselho também que o turismo em Bragança ele é sempre um potencial, nunca uma estrutura que deslancha de fato. Então a gente falou, por exemplo, o turismo rural hoje é extremamente elitizado, o turismo de aventura, a gente defende democratizar, ampliar a divulgação do turismo nas regiões vizinhas, em São Paulo, em Campinas, o turismo histórico que Bragança tem, o turismo religioso, né, com a Madre Paulina, que é a primeira santa canonizada, as religiões de matriz africana, isso tem que ser desenvolvido. 1 minuto, candidato Bruno Leme. Eu ia tocar exatamente nessa questão, Renan, do turismo religioso, que ele é pouco aproveitado, principalmente também pela arquitetura das igrejas que tem em Bragança, que são muito bonitas e a gente pode fomentar esse turismo. Turismo rural, nós temos que fortalecer, mas quebrar essa briga que existe entre cultura, turismo, desenvolvimento econômico e agronegócio. Então, no nosso plano de modernização administrativa, o turismo vai estar locado no desenvolvimento econômico, né? Porque nós entendemos que assim a gente consegue fomentar melhor as políticas de turismo. Com relação à cultura, foi na nossa gestão que nós conseguimos implementar o Sistema Municipal de Cultura e que até o fim do ano a gente pretende implementar o Plano Municipal de Cultura. E garantimos dentro do Conselho Municipal de Cultura uma participação maior da sociedade civil, e aí eu tenho que fazer a menção ao Kiki Brown, que batalhou muito por isso também, e a gente conseguiu fazer com que a sociedade civil participasse mais. Renan, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bruno, nós, com relação a desmembrar a secretaria, nós falamos ontem também que nós vamos chamar a população que participa, que está nos 2 conselhos, e aí os trabalhadores e trabalhadoras da área que acompanham dia a dia essa questão, e a própria população é que vai definir se a Secretaria de Turismo vai ser desmembrada ou não. Não é? Porque a diferença da nossa candidatura para as outras candidaturas, isso está no nosso programa de governo, é que nós vamos administrar por meio dos conselhos. Nós achamos que é um avanço Bragança ter os conselhos têm que ser ampliados, têm que ser democratizados, mas nós queremos ir além, nós queremos governar por meio dos conselhos. A administração não vai dizer tudo o que deve ser feito, né? O nosso programa tem qualidade, foi feito com muito esforço, mas a população que acompanha sabe o que precisa, de fato. Então nós achamos que uma verba de 9 milhões para a cultura hoje, que é uma verba menor do que a verba de gabinete do prefeito, isso não faz o menor sentido. Né? Foi uma verba de gabinete que o Fernão Dias manteve, e eu gostaria de saber se você também manteria uma verba de gabinete maior que da cultura. O tempo do candidato Renan acabou, e acabou também este bloco, que é o terceiro, que foi com temas determinados. No próximo bloco, o 4º bloco, nós teremos temas livres novamente, e no 4º bloco nós faremos novamente um sorteio para saber quem abre a rodada de perguntas. O debate continua, então nós vamos para um breve intervalo, peço que os candidatos se mantenham aqui, e lembrando que este debate está sendo transmitido pelo site do Jornal de Bragança Região, jornaldebraganca.com.br, e pelo site da Rádio Ocaminha FM, ocaminhafm.com. Breve intervalo e a gente volta já.